Orações sem fronteiras. Realmente é isso que eu acredito. Somos nós os únicos que podemos nos afastar do amor de Deus. Somos nós que muitas vezes nos distanciamos do nosso Criador. Muitas vezes você se sente de mãos atadas diante de circunstâncias da vida das pessoas que você ama. Orações, elas não têm fronteiras. Nós podemos e devemos orar muito pelas pessoas que nós amamos, pelas pessoas que necessitam de orações. E eu acredito que as orações, elas chegam à presença do Senhor. Os olhos de Deus se voltam para um coração rendido, para um coração que busca a intimidade, a presença de Deus. E existem muitas coisas que envolvem a oração, além de pedidos atendidos. Quando nós nos colocamos em oração, e nós perseveramos nessa comunicação com Deus, durante esse processo de rendição, de intimidade, de busca pelo secreto com Deus, nós somos totalmente transformados. A nossa carne, ela constrói muros, mas as orações, elas constroem pontes, elas nos levam ao objetivo do nosso Criador. Olha que interessante, Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 e 17, eu gostaria de ler com você. O que diz lá? Ele diz assim: portanto, vos afirmo, viveis pelo Espírito, de forma alguma satisfazeis as vontades da carne. As nossas orações, elas são uma ponte para que nós possamos viver isso que o Senhor nos orienta. Viver no Espírito. Para que nós possamos viver no Espírito, nós precisamos começar pela oração, pela nossa comunicação com Deus, pela nossa busca pela palavra de Deus, pela nossa busca pela santidade, pela nossa busca em viver coisas extraordinárias. Muitas vezes na oração, nós começamos de forma egoísta. E por que egoísta? Porque nós chegamos na presença de Deus, muitas vezes, cheio de problemas, querendo soluções, querendo respostas, querendo que Deus resolva a nossa vida. Nós não conseguimos olhar para os lados, nós não conseguimos olhar para o nosso próximo, porque as nossas necessidades, elas parecem grandes demais para que nós possamos olhar para quem está ao nosso redor. E então, sim, nós iniciamos egoísta, olhando para si, olhando para dentro, olhando para as nossas necessidades. Mas Deus é tão perfeito que nesse caminho, nesse trajeto, nesse processo, enquanto nós derramamos o nosso coração, a nossa ansiedade, enquanto nós pedimos pela nossa vida, pela nossa transformação, enquanto nós clamamos ao Senhor, não são só pedidos que estão chegando aos céus. Os olhos de Deus se voltam para as nossas vidas e Ele começa a mexer, Ele começa a trabalhar, Ele começa a estruturar, Ele começa a lavar, Ele começa a limpar. E nesse processo, nós passamos de egoísta para altruísta. Nós passamos a desejar, a viver e a viver os planos de Deus. Nós começamos a abrir os nossos olhos e olhar ao nosso redor e nos preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor. E então as nossas orações também vão mudando com o tempo. Não que a gente não possa pedir e que a gente não vá pedir pelas nossas necessidades, mas com o tempo nós aprendemos que a oração ela tem poder, que a oração chega na presença de Deus, que a oração ela chega como aroma agradável ao Senhor. Não são as nossas orações que transformam as coisas, mas a nossa rendição, a nossa disposição, a nossa humildade perante o Senhor, elas fazem com que o Senhor comece a agir. Elas fazem com que o Senhor muitas vezes acelere processos. Começamos buscando pelos nossos interesses e no decorrer desse caminho nós nos deparamos buscando os interesses do Senhor, buscando os interesses de Deus, amando mais as pessoas, estando mais sensível à voz do Espírito Santo, à palavra de Deus, desejando falar mais com Deus, desejando orar por outras pessoas, presenciando, testemunhando a glória do Senhor nas nossas vidas.
Nós começamos muitas vezes a orar sem assunto. Muitas vezes nós não temos o que falar, não sabemos de que forma falar com Deus. E nós nos deparamos no meio do caminho falando com Deus a todo instante, a todo momento, diariamente, durante todo o nosso dia. E isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Nós começamos com o coração totalmente ferido, machucado, destruído. E no decorrer desse caminho, enquanto nós conversamos com Deus, enquanto nós mergulhamos na palavra, enquanto nós nos posicionamos em viver a palavra de Deus, em ser filhos de Deus, quando nós nos percebemos, quando nós nos deparamos nesse caminho, nós estamos curados, nós estamos transformados para a glória de Deus, nós estamos com as nossas feridas cicatrizadas com o propósito de ser instrumento nas mãos do Senhor. E isso não tem preço. É um processo que o Senhor não faz da noite para o dia, mas Ele age no secreto, Ele age no nosso íntimo. E quando nós nos deparamos naquilo que doía, naquilo que machucava, não dói mais. Porque o Senhor restaurou, porque o Senhor curou, porque o Senhor tratou as nossas feridas. E das nossas dores Ele faz grandes testemunhos para a glória do seu nome. Começamos muitas vezes inseguros, mas nos deparamos durante esse trajeto, durante esse caminho, com coragem, com ousadia, com força, com mais fé, com sede e fome da palavra, com vontade de estar na presença de Deus. Por isso que eu digo para você nesse dia não despreze os pequenos começos. Não despreze o início da sua trajetória com Deus. Não desanime porque você talvez não alcançou seus objetivos. Que você possa lembrar que os planos e projetos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Que Deus, Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. E que Ele é o Deus que causa o que vem a ser, o Deus do impossível, o Deus que realiza todas as coisas segundo o seu propósito e a sua vontade. Então que você possa entrar nessa jornada de orações sem fronteiras, orar, clamar, buscar a presença de Deus em todo o seu coração. E se você crê, eu tenho certeza absoluta que você verá a glória de Deus. Mas você precisa crer agindo em harmonia com aquilo que você pede, agindo em harmonia com aquilo que você deseja. Você precisa estar ao lado do Senhor Jesus para viver o verdadeiro milagre, para viver a transformação, para ver e viver os planos do Senhor. Que você possa ser abençoado com esse vídeo, que você possa ter o desejo de comece hoje a orar ao Senhor. Conversa com Ele da forma que você conseguir, da forma que você souber, e que você possa alimentar a sua alma, o seu espírito, com coisas que edificam, com coisas que encorajam e fortalecem você para continuar escrevendo a sua história ou para começar a escrever a sua história ao lado do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você.